Olá, sou a professora Juliana Arucha, professora de Patologia da Universidade Federal de Alagoas e da Universidade de Tiradentes. Sou médica patologista e patologista-chefe responsável técnica pela Unidade Laboratorial de Anatomia Patológica do Hospital Universitário. Venho até vocês hoje para apresentar essa aula, Necrópsia e a Pandemia Covid-19, uma aula proposta pelo Fórum de Ensino em Patologia. Para iniciarmos, antes de propormos essa ligação da importância da necrópsia com a atual pandemia, é necessário a gente resgatar alguns conceitos anteriores. O que é necrópsia? Necrópsia é o exame cirúrgico de um corpo morto. É um procedimento cirúrgico executado em um cadáver. Necrópsia, a palavra necrópsia, vem da junção de duas palavras gregas. Necros quer dizer cadáver, corpo morto. Ópsis quer dizer vista, olhar, no sentido de examinar, de modo que é um exame médico. A necrópsia, ela pode ser dividida em necrópsia clínica e necrópsia forense. Necrópsia clínica é aquela realizada no paciente que teve morte natural. Um paciente que faleceu, por exemplo, de um infarto, de uma neoplasia, insuficiência renal. Necrópsia forense é aquela executada num paciente que não teve uma morte natural, que teve uma morte violenta, por exemplo. As necrópsias clínicas são realizadas pelo médico patologista, enquanto que a necrópsia forense pelo médico legista. As necrópsias clínicas devem ser sempre realizadas, elas são sempre realizadas no Instituto, no SVO, no Serviço de Verificação de Óbito, e nos hospitais universitários, enquanto que a necrópsia forense, geralmente, ela é realizada no Instituto Médico Legal. Existem alguns conceitos que a gente precisa resgatar. Necrópsia convencional é aquela necrópsia que vamos abrir o cadáver, que o cadáver vai ser aberto, vai ser totalmente examinado, órgão a órgão, onde vai ser escolhido os órgãos, os achados macroscópicos para que seja feita a microscopia daquele paciente, daqueles órgãos. A necrópsia clínica, a necrópsia minimamente invasiva, é a necrópsia que a gente faz com pequenos fragmentos. É aquela necrópsia realizada, necessita de um aparato da imagem, ou uma tomografia, um aparelho de ultrassom, onde o radiologista localiza a lesão e aquela lesão é feita em pequenos fragmentos para ser feito o exame, para que o exame seja realizado. Necrópsia verbal é um termo que eu particularmente discordo um pouco, que ela foge um pouco do conceito de examinar. Na verdade, ela é utilizada para a liberação da declaração de óbito através de uma entrevista com a família do paciente do corpo, né? A família do óbito, do paciente que faleceu. A palavra autópsia, ela remete um pouco de confusão. Então, é necessário que devemos ter alguns cuidados, e alguns alunos questionam, inclusive, esse termo, perguntam algumas vezes a diferença. A autópsia seria examinar nós mesmos? Não. A autópsia é o exame de um corpo semelhante ao nosso. Então, o médico, ele vai examinar um corpo semelhante ao dele, um corpo humano. Então, ele poderia realizar uma autópsia. Enquanto que um médico veterinário, ele vai examinar um corpo diferente do dele. Ele vai sempre realizar uma necrópsia. Por motivo dessas confusões semânticas, se recomenda que a palavra necrópsia seja utilizada. Bom, então, gente, vamos voltar a alguns conceitos. Necrópsia convencional é aquela que fizemos a abertura do cadáver, vamos examinar ele completo, e, obviamente, é sempre feito, é um ato médico, é um ato do patologista, e o patologista vai iniciar identificando o cadáver, tem que ter a identificação do cadáver, tem que ter uma boa história clínica, tem que fazer a inspeção externa desse cadáver, né? A inspeção interna para observar órgão por órgão. Na medida que vai sendo feita a inspeção interna, o exame macroscópico precisa ser realizado e dentro desse exame macroscópico, a seleção das áreas que vão ser feitas as microscopias, as lesões, as áreas de lesão, para que possa ser feita a lâmina para o exame histológico. Para que faça a necrópsia convencional, é necessário algumas técnicas para a abertura do cadáver. E com isso vai aqui essa relação de incisão, temos a incisão em Y, a incisão em T, a incisão de Bischoff, que é uma incisão que abre bem pescoço,
né? Muito importante na medicina legal para avaliar estrangulamento, por exemplo, e a incisão em U. Assim como temos várias formas de abrir o cadáver, também existem as técnicas de necrópsias que foram descritas ao longo do tempo. Então, a técnica de Rokitansky, que foi descrita em 1842, consiste na exame dos órgãos. Os órgãos são abertos e examinados no próprio sítio anatômico e retirados isoladamente. A técnica de Ghon, a evisceração é realizada em monoblocos com os órgãos relacionados anatomicamente e ou funcionalmente. A técnica de Virchow, os órgãos são removidos um a um e em seguida examinados fora do seu leito, fora do seu local anatômico. Então eles são isolados, né, examinados cada um. A técnica de Lentulli tem sido mais utilizada recentemente, alguns serviços preferem. Ela é realizada uma grande incisão na cavidade torácica e abdominal, a fim de se ter uma ampla visão do conjunto de suas vísceras. E aí, o conteúdo das cavidades abdominal e torácica vai ser retirado em um só monobloco. Então, é retirado todo o monobloco de órgãos. Então, imagine aqui, o corpo tem que ser todo examinado, tem que ser feito a inspeção, né? A inspeção externa desse corpo. Quando vem a abertura do cadáver, perceba que a gente ainda está em loco, né? O órgão está todo ainda dentro do corpo, depois que ele será retirado em possível monobloco. Mas antes disso, observamos já alguns pulmões com antracose, possivelmente esse paciente deveria ser tabagista, imaginamos. Já começamos a observar um fígado aumentado, né? Uma hepatomegalia importante com pequenas nodulações, né? Um quadro possivelmente cirrótico. Na próxima paciente, observamos isso. A inspeção externa, ela já apresenta algumas lesões externas que precisam ser descritas e diferenciadas de algumas equimoses cadavéricas apenas, mas é necessário avaliar se são lesões e se essas lesões poderiam remeter a uma causa de morte violenta, e aí neste caso esse corpo deve ser encaminhado ao Instituto Médico Legal para seguir com o exame desse cadáver. Temos sempre que lembrar, estamos examinando um corpo que tem uma história pregressa, né? Aquele é um paciente, é o nosso paciente naquele momento. Ele tem uma história pregressa, ele tem uma família, e aquele corpo fala muita coisa a respeito daquele paciente. Essa paciente, então, foi avaliada externamente e observem os órgãos dela, são todas essas outras imagens aqui. Ela faleceu de uma ruptura de aneurisma dissecante de aorta abdominal, né? Aqui a gente percebe os 3 folhetos, praticamente, com a ruptura. E aí, nesse exame, identificamos a causa do óbito dessa paciente, né? Está bem identificado, ela faleceu dessa ruptura, mas observamos também que ela tem lesões, tem comorbidades associadas, ela tem lesões concomitantes. Ela tem um ventrículo esquerdo aumentado em relação ao direito, possivelmente devia estar fazendo insuficiência cardíaca, uma calcificação de válvula aórtica, o pericárdio estava bastante espessado na hora de fazer essa dissecção, então, né? Observa também esse pulmão com bastante antracose, um fígado com bastante esteatose, essa aorta torácica com muita aterosclerose e trombos, sempre lembrando, a aorta é um órgão tubular, ela tá sendo examinada aberta, e aí a gente consegue visualizar bem essas lesões. E aqui uma hepatomegalia importante que essa paciente também tinha. Então, o que é que a gente quer com isso? Que a gente fique, lembre sempre, a necrópsia, ela vai sempre falar da causa do óbito, mas também de possíveis patologias e comorbidades ou patologias concomitantes que esse paciente apresenta também. Temos, e volto e insisto que a lembrança é um paciente que tem uma história pregressa, né? Tem toda uma história antes dessa morte. Os corpos humanos, ao longo de toda a história da humanidade, sempre foi motivo de controvérsia, de abrir corpos, não abrir corpos. Muita influência religiosa, por alguns momentos, se impediu a abertura desses corpos. E aí vem o Renascimento, que surge uma necessidade de melhorar não só as artes, também como a ciência.
E aí surgem alguns artistas, né? Leonardo da Vinci, logo em seguida Michelangelo, dois grandes artistas que deixam para a humanidade um legado em suas artes fantástico e que, para que ele aprimorasse a beleza de sua obra de arte, eles dissecaram alguns cadáveres, especialmente Leonardo da Vinci, dissecou alguns cadáveres e deixa os tratados, os desenhos foram muito importantes para o desenvolvimento da anatomia, não só para o desenvolvimento artístico, mas também para o desenvolvimento da anatomia, assim como Michelangelo, deixando sua arte bastante primorosa e tentando imitar com maior perfeição o corpo humano. Não poderia ser diferente, né, na medicina. E aí, na medicina, surge o Dr. Giovanni Battista Morgani, da Universidade de Pádua, deixando para a gente um grande legado. Na verdade, Dr. Morgani, ele era um grande anatomista. Nem sabia ele que ele foi um grande patologista. Era um anatomista que queria sempre estar estudando a causa das doenças e a causa que levou aquele paciente a óbito. Algum tempo depois, após o surgimento da microscopia, do microscópio, surge Rudolf Virchow, foi fundador da Cátedra de Patologia na Universidade de Berlim. E então ele dissecou em torno de 670 cadáveres e estudou tanto os aspectos macroscópicos quanto microscópicos e desenhava as estruturas microscópicas que ele observava. E com isso ele juntou os seus achados macro com micro e por isso é considerado o pai da patologia moderna, né? O pai da anatomia patológica. Ele deixa também um grande legado em seus conhecimentos, né, no advento do saneamento básico e, sem dúvida nenhuma, deixa também uma grande importância na epidemiologia e na saúde pública. Com isso, qual é o objetivo da necrópsia? Como já falamos, ela tem como principal objetivo responder à causa do óbito, de morte, e foi assim que surgiu a primeira curiosidade em abrir para ver o que tinha acontecido. Ela responde perguntas sobre as enfermidades, e se ela responde perguntas sobre enfermidades, ela oferece informações valiosas para salvar outras vidas. Assim, ela tem uma grande importância na qualidade médica, tem uma melhor definição de morbidade e mortalidade, muito importante para ensino e pesquisa. Mais um exemplo de um paciente que faleceu de um tamponamento cardíaco, decorrente de uma ruptura de um aneurisma de ventrículo, e aí fica claro e evidente a causa desse óbito necessário para que seja preenchida a declaração de óbito. Teremos uma aula no Fórum de Ensino de Patologia do preenchimento da declaração de óbito, que é muito importante. A aula da professora Juliana Carneiro, vão lá e assistam. Bom, este mesmo paciente mostra, podemos evidenciar diretamente a causa do óbito, mas observamos também que esse paciente tem um pulmão relativamente, um pulmão mais róseo, mais bonitinho, um pouco diferente daquele primeiro, com uma antracose mínima, possivelmente era um paciente que não era tabagista. Bom, com tudo isso, chegamos em 2019. Vamos agora para o que importa, maior importância da nossa aula. O que a necrópsia traz agora para essa nova chegada de um vírus muito pouco conhecido, né? Chegamos em 2019, lá na China, na cidade de Wuhan, surge um vírus, né? Da família que foi logo catalogado como da família Coronaviridae. Essa família se divide em 4 gêneros, o gênero alfa, beta, gama e delta. No gênero beta se encontram 3 subtipos virais, o SARS-CoV, que fez parte da pandemia 2002, o MERS-CoV da pandemia 2012 e agora o SARS-CoV-2 da pandemia 2019. Aqui a imagem na microscopia eletrônica da estrutura viral. Surge em 2000, né, entramos em 2020 com um vírus pouco conhecido, com uma alta infectividade e uma alta mortalidade, né? Os vírus se disseminavam com muita rapidez entre os seres humanos, com uma grande mortalidade. A medicina precisava correr contra o tempo e a vacina precisa ser desenvolvida e precisa ser realizada, que já está sendo, né? Então,
Surge, então, no início de 2020, alguns trabalhos a respeito, né, de sem ter a necessidade, a comunidade diante daquele vírus, diante daquela estrutura desconhecida, vamos estudar, vamos ver o que está acontecendo dentro dos órgãos, precisamos estudar histologicamente esses órgãos. E aí alguns trabalhos foram publicados no início de 2020, trabalhos inclusive em camundongos, trabalhos em humanos, trabalhos em macacos. E esses trabalhos foram unânimes. Eles observavam, muitas vezes, né, na grande maioria das vezes, pneumonias intersticiais, edema alveolar, pneumonia, infiltrado inflamatório e dano alveolar difuso. Então, são pacientes, fica claro que os pacientes tinham um processo inflamatório que gerava um dano alveolar difuso e os pacientes faleciam, na grande maioria das vezes, por insuficiência respiratória. E aí surge essa publicação, né, de um caso clínico de 2017, em fevereiro de 2017, que foi uma publicação de um caso que eles relataram e observaram na histologia, tanto do pulmão, fizeram um exame pulmonar, o exame do fígado e o exame do coração. Nesse exame pulmonar, observou-se um pequeno infiltrado inflamatório, algumas vezes com presença de membrana hialina, observa-se umas lesões da célula epitelial, e esse trabalho traz ainda alguma coisa muito interessante a respeito da data, né? Quando eles começaram a avaliar histologicamente esse paciente, eles começam a também datar clinicamente esse doente. Na conclusão desse trabalho, é muito interessante porque ele mostra que os achados histológicos não só ajudou a identificar a causa do óbito, como também prover, né, a patogênese e dá a ideia de descobrir a patogênese do SARS-CoV-2 relacionados com pneumonia, os quais têm ajudado alguns médicos a formular um período de tempo terapêutico, um período de estratégia terapêutica muito interessante que poderia reduzir a mortalidade desses pacientes. Eles observam que, no período que ainda o corticosteroide ainda não era utilizado como tratamento, eles observavam que nas lesões que eles encontraram, o corticosteroide de repente poderia trazer benefícios para os pacientes. E assim ficou provado posteriormente. Então, gente, vejam como é importante o exame, o estudo histológico, trazendo o estudo da necrópsia, trazendo agora também uma proposta terapêutica. E aqui ele mostra mais ou menos a data das lesões e tentando tratar, trazendo uma proposta terapêutica para os pacientes com Covid-19. Outros trabalhos foram publicados ressaltando a importância das necrópsias, né? Não só na elucidação da causa do óbito, mas nas mudanças patológicas e a patogênese da doença. Surge também um trabalho muito importante em Oklahoma, né? Trazendo também a importância dos achados de necrópsias, que foram encontrados muitos dano difuso alveolar. E também esse trabalho ressalta a importância de se fazer a necrópsia numa sala com pressão negativa, né? Esse trabalho mostra que é necessário ter alguns cuidados de biossegurança, pois estamos observando um vírus que tem uma alta infectividade e que poderia contaminar não só a equipe, como também o ambiente. Então, vem agora com muito forte a palavra biossegurança, não é? Alguns critérios utilizados e algumas exigências, algumas normativas começam a ser colocadas e algumas orientações, não só da Anvisa, como do Ministério da Saúde, assim como da Secretaria da Sociedade Brasileira de Patologia. E aí começa a surgir orientações com relação ao manejo do corpo, ao transporte, à funerária, né? O corpo não deve ser embalsamado, o sepultamento deveria ser imediato ou com cremação. Corpos devem estar em sacos ou capas impermeáveis, de preferência dupla. Não ter o velório. Então, começam a surgir algumas orientações com a preocupação da biossegurança. Então, fica claro que o SARS-CoV-2 ele tem um risco biológico 3. Necessita ser feito as necrópsias numa sala com mais segurança. Então, surge a necessidade de ter uma sala com nível de segurança adequado e EPIs.
Nesse mesmo momento, a sociedade, assim como outros órgãos, promovem orientações gerais com relação aos procedimentos que devem ser seguidos. Bom, então, gente, surge também um grupo, né, o grupo de professores da USP, aqui começamos a falar um pouco do nosso perfil brasileiro, que traz de volta, na verdade eles já faziam e intensificam ainda mais a necrópsia minimamente invasiva, utilizando imagens ultrassonográficas junto com os achados histológicos. Então, os pacientes eram submetidos à ultrassonografia. Assim, nesse mesmo momento, eram retirados fragmentos, aquela lesão era guiada para a retirada do fragmento e para o estudo histológico daquelas lesões. E aí se juntam dois personagens muito importantes, que é o radiologista com o patologista, né? Lembrando sempre que, nesse momento, está se desenvolvendo uma necrópsia minimamente invasiva, que tem um risco de contaminação muito baixo, mas que necessita de um aparato mais caro. É necessário um tomógrafo, um aparelho de ultrassom, para localizar a lesão, e essa lesão é feita através de pequenas biópsias, são pequenos fragmentos, observem aqui, pequenos fragmentos são retirados do paciente para serem examinados à microscopia. E a respeito desse encontro, patologista e radiologista, temos uma aula muito boa também no Fórum de Ensino de Patologia, da professora Eliane Dias e do professor Alaí. Assistam, está bem interessante. O grupo da FEMUSP, então, conclui o quê? Eles fizeram um trabalho que foi publicado. Eles concluíram que o vírus tem uma ação principal, né, na própria célula epitelial, nas células epiteliais especificamente nos pneumócitos, que esses pneumócitos geram um dano alveolar, que essa lesão gera um dano alveolar difuso, com uma resposta inflamatória, trazendo para o paciente uma insuficiência respiratória. Então, esse grupo, que foi pioneiro no Brasil, conclui que a morte dos pacientes por Covid-19 é causada por uma insuficiência respiratória em função de lesões extensas e severas causadas pelo novo coronavírus, em múltiplas áreas dos pulmões, né? São áreas heterogêneas. Os pacientes que desenvolvem a forma mais agressiva da doença têm lesões semelhantes às que ocorrem tanto na síndrome respiratória aguda grave, como na síndrome respiratória do Oriente Médio. Dessa forma, eles concluem que os pacientes poderiam apresentar, né, dano alveolar difuso exudativo, muitas vezes, algumas outras vezes proliferativo. Observam que apresentam lesões da própria célula epitelial, observem que o pneumócito está um pouquinho com as atipias importantes, decorrentes de lesão direta viral. Observam também a presença de microtrombos, né? Microtrombos começa a ser relatado, muito interessante essa observação. E também observaram que muitos pacientes faleciam de pneumonia supurativa secundária, de provável etiologia bacteriana. Mais uma vez, o achado histológico propondo terapêutica. Então, se eu tenho pacientes que estão falecendo de pneumonia supurativa, então vamos propor antibiótico terapia profilática para alguns pacientes. Daí, a antibiótico terapia passa a fazer parte da propedêutica do Covid-19, contra o Covid-19. Observou-se também que, apesar de que é uma resposta inflamatória, né, é um paciente que tem uma resposta inflamatória, a resposta linfocitária ela é mínima. Então, isso chama bastante atenção, porque o vírus compromete a resposta imunológica, ocorrendo pouca resposta imune. Isso segue uma nova pergunta: será que esse vírus gera apoptose de linfócitos? Então, vejam só como é importante avaliar a histologia, porque vão surgindo novas perguntas. Essas perguntas elas vão acontecendo naturalmente ao longo da investigação. E aí, na literatura mundial, também se começa a falar de disfunção vascular, de trombose arterial, de trombolismo venoso, tromboêmbolos. Bom, até então, estávamos falando de um grupo de pacientes que tinham Covid-19 que apresentavam insuficiência respiratória. Agora também começa também a ser publicado
que muitos pacientes também tinham lesões arteriais, disfunção vascular e faziam coagulação. Passa também agora a sentir a necessidade de se investigar esse paciente do ponto de vista tromboembólico, fazer o dedímero do paciente ou, se possível, anticoagular esse paciente, caso necessário. Então, mais uma vez, os achados histológicos trazendo propostas terapêuticas para o paciente com Covid-19. Surge um grupo em New Orleans, trazendo também a necrópsia convencional. Observem aqui que ele faz, aqui conseguimos avaliar o pulmão por completo, não é? E que as lesões, percebam que esse pulmão, ele não é homogêneo, ele tem áreas heterogêneas, não é? Aqui observam pequenos microtrombos, reafirmando o que tinha sido encontrado também no Brasil. E aí surge no Brasil um grupo da Universidade Federal do Amazonas, né? Junto com a Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado, um grupo que começa a fazer necrópsia convencional também no Brasil. Esse grupo também está lá, a aula do material que eles encontraram nos achados pulmonares. Procurem a aula do Fórum de Ensino em Patologia, da professora Monique Freire, do professor Luiz Ferreira. É um grupo brasileiro que tem pioneiro na abertura e na necrópsia convencional. Esse trabalho, eles também dataram as lesões iniciais, as lesões posteriores, fizeram também microscopia, assim como microscopia eletrônica. Vale a pena dar uma olhada. E esse grupo traz também uma novidade muito interessante, que estão todos eles, né? Um grupo bem grande, fazendo um bom trabalho. E aí eles trazem uma novidade avaliando o suprarrenal dos pacientes que tiveram óbito por Covid. Olha que interessante. Eles observaram que a grande maioria de muitos pacientes apresentavam insuficiência de adrenal. Então, essa lesão de adrenal, eles começam a questionar. Esse trabalho foi publicado agora em agosto, um trabalho recente, merece uma atenção. Eles observaram e concluíram que as lesões em adrenal são frequentes em pacientes com Covid-19 severo e que essas lesões podem ter contribuído para o óbito dos próprios pacientes. E aí vem um outro questionamento. Percebam que muitas vezes nós temos um paciente com uma queixa clínica de fadiga, né? Um extremo cansaço e que muitas vezes esse pulmão está relativamente normal. Então vem aí a pergunta, será que essa fadiga e esse cansaço é também de uma possível falência de um adrenal? Esse trabalho nos traz outros questionamentos muito importantes e muito interessantes. Será que isso também, quando o paciente faz uso do corticoide, é por isso que também ele melhora, porque ele estava tendo também uma falência de adrenal? Então, gente, trazemos para vocês um novo órgão também a ser estudado, que precisa ser estudado ao longo da medicina, né? É necessário, é muito importante trazer, estimular novos estudos, novas necrópsias, para que novos órgãos possam ser avaliados e trazendo novidades e possível novas propostas terapêuticas. E segue aqui para os clínicos uma nova avaliação. Precisamos sim avaliar a suprarrenal dos nossos pacientes. E com isso, nós observamos como é importante, como foi fundamental a abertura dos cadáveres, a necrópsia, para o manejo e para o conhecimento do paciente com Covid-19. Então, a princípio, o que é que a necrópsia trouxe para a gente? A necrópsia trouxe, a princípio, lesões pulmonares, né? Ficou muito bem claro que os pacientes desenvolviam membrana hialina, tinham desenvolvimento de membrana hialina, tinham um estresse agudo respiratório, tinham uma lesão pulmonar aguda com dano alveolar difuso, tinha uma lesão epitelial por ação viral em pneumócitos, tinha uma pneumonia supurativa secundária. E eles faleciam muitas vezes por insuficiência respiratória. Observou-se também ao longo, né, das datas que os mesmos pacientes também apresentavam trombose, né? Tromboembolismo também foi algumas causas de óbito importante nesses pacientes. Então, que o Covid também tinha efeito na coagulação.
Então, a princípio no pulmão. Depois também se achou algumas lesões cardíacas, principalmente em crianças, simulando o síndrome de Kawasaki, né? Síndrome Kawasaki-like. E observou-se também que era uma doença de curso inflamatório, mas que tinha uma resposta linfocitária mínima. Tem-se estudado outros órgãos para avaliar, há a necessidade de se estudar outros órgãos para observar o que o Covid-19 pode também causar em outros órgãos, inclusive cérebro. Temos também mais uma aula aí no Fórum de Ensino de Patologia das Lesões Cerebrais, rim, idem, e agora traz também para a gente a necessidade de se avaliar e de se entender as lesões que acontecem na suprarrenal. Outra coisa nova que merece novas investigações. Com isso, pessoal, para finalizar a nossa aula, né, precisamos relatar as considerações finais que a necrópsia tem uma grande importância para o conhecimento médico, sem dúvida nenhuma, tem uma grande importância na educação médica, o ensino médico precisa voltar a se empenhar no estudo do cadáver, no estudo das necrópsias. Grande importância para as organizações de saúde e saúde pública, sem dúvida nenhuma, ela tem uma grande importância epidemiológica, fornece a base dos processos patológicos ocorridos naquele corpo, fornece correlação dos achados com a clínica, tem um grande benefício para a família e seus descendentes, benefícios para as descobertas e pesquisas médicas. Vejam quantas coisas as necrópsias elas trouxeram agora, novas informações na Covid-19. E, sem dúvida nenhuma, benefícios para a jurisprudência e justiça. E aqui eu peço só mais um minutinho de vocês para mostrar mais ou menos como é o perfil no Brasil. Nós temos uma grande rede de SVOs no país, mas que precisam se adequar, né, para um risco 3, para que possam, eventualmente, para que possam seguir novas investigações, novas necrópsias e novas descobertas a respeito do Covid-19. Atualmente, temos 3 grandes grupos liderando pesquisas, publicando trabalhos e fazendo necrópsias com Covid-19, que é o grupo de Manaus, o grupo da USP São Paulo e USP Ribeirão Preto. E assim, pessoal, finalizamos nossa aula. Eu agradeço e gostaria que vocês assistissem às demais aulas do Fórum de Ensino em Patologia. Até mais e um grande abraço.